Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. O podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Carini, o nosso Contraficast está de volta e hoje a gente volta a falar sobre o tema mulheres. Mês de março, mês de visibilidade da luta das mulheres, das reivindicações históricas das mulheres. O dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Esse ano foi histórico, mas para falar sobre isso, sobre por que foi histórico, qual é o novo contexto do Brasil, a gente vai trazer aqui, vai falar com a Pamela Godoy, que é assessora jurídica da Contraficute e coordenadora do projeto Basta. Pamela, obrigado pela participação, para a gente ter essa conversa tão importante, para dizer o que tem sido ou o que passa a ser a partir de agora, ou volta a ser, né, a luta das mulheres. Obrigado pela participação, Pamela. Tudo bem contigo? Oi, André, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Deixar um alô aí para a audiência que está nos acompanhando. Muito bem. Pamela, você acompanhou, enfim, a gente está dizendo aqui que a gente está num novo contexto do Brasil, em vários aspectos, obviamente, mas em especial pela luta das mulheres, pela luta das mulheres. A gente não pode deixar de dizer que a gente teve 4 anos ou mais, né? Porque teve o governo Temer também, mas 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, em que o que a gente viu no país foi um recrudescimento de ideologias conservadoras, machistas, misóginas, que acabaram resultando em uma política para as mulheres nada, digamos, agradável, nada funcional, enfim, foi um desastre total, inclusive no corte de recursos. A gente já disse na edição anterior aqui do Contraficast, com a Fernanda Lopes, que é secretária da Mulher da Contraficute, que inclusive o ano passado os recursos destinados a políticas para as mulheres já veio decrescendo, veio caindo nos últimos anos, e o ano passado foi o menor, e isso impacta, obviamente, na proteção às mulheres, nas políticas para as mulheres. Mas enfim, vamos lá, vamos prosseguir. A gente vai falar sobre o 8 de março desse ano. Dia 8 a gente teve o anúncio de um pacote de 24 medidas de políticas voltadas para as mulheres pelo governo Lula, que é o nosso horizonte, a nossa expectativa agora de uma melhora nessas políticas. O que é que você tem a dizer sobre esse fato especialmente? Isso é bom? Teve avanço? Qual que é a sua visão, Pamela? Nossa, André, é até difícil explicar em palavras, né? Porque, primeiro, a gente chega no momento da nossa história onde a gente tem a eleição da presidenta Dilma, a primeira mulher a governar o país, né? Um país de tradição machista, de sistema patriarcal. E aí ela sofre um golpe que é baseado, né, em misoginia. Hoje a gente até classifica de outra forma o que aconteceu com a presidenta Dilma, né? Foi uma violência política de gênero que ela sofreu ao longo de todo aquele processo de golpe, porque não havia crime nenhum que legitimasse esse impeachment, né? A gente vê, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro, quantos crimes aí onde anda a família, e nem sinal dessa discussão em outros momentos, né? E aí, quando o Temer assume o governo a partir desse golpe, ele faz uma ruptura com a política pública para as mulheres. Ali começa a desandar, né? Inclusive, você tem já ali um processo de redução de orçamento, de desmonte do 180, que é um telefone histórico que as mulheres têm no governo federal para poder denunciar a violência doméstica e familiar. E aí, quando o Bolsonaro assume o governo, a gente tem um presidente declaradamente misógino, né? Que ao longo dos seus 27 anos como parlamentar, só teve projeto de lei, os poucos apresentados, né, contra as mulheres, nunca votou a favor das mulheres, e então seu governo não seria diferente, ainda mais que ele foi galgado aí em cima desse discurso de ódio. Então a gente tinha esse desmonte por completo. O Ministério de Política para as Mulheres acabou no governo Bolsonaro, né? Esse ministério que a Damares coordenava, de família, mulheres e direitos humanos, defendia uma família que não é a família real, porque, né, a gente, quando fala que defende a família, a gente quer o quê? A gente quer casa, a gente quer moradia, a gente quer comida na mesa, a gente quer proteção para as crianças, né, proteção para todos os membros da família. Isso que é proteger a família. No governo Bolsonaro, os índices, por exemplo, de violência sexual contra crianças e adolescentes foi o maior da história. E aí que a gente vem, então, com o Lula
presidente eleito, né, onde a gente até brinca, né, André, a terra voltou a ser redonda. Exato, né? E aí, né, além de vacina no braço, comida no prato, a gente tem um novo dia, um novo horizonte mesmo para as mulheres, né? Eu acho que é muito forte essa sinalização de fazer 25 medidas, que, claro, vão ser executadas ao longo aí desse ano, talvez algumas até, né, precisem ainda de mais algum tempo, que demandam processos legislativos. Mas é uma mudança de paradigma, né? Passa a dizer, olha, mulher brasileira, você é importante para o governo e nós estamos aqui para te proteger, mas também para buscar igualdade. Né? Porque é isso. A começar até pela própria característica dos governos, quando o Temer assumiu o poder, ou tomou o poder, ele formou um ministério inteiramente, como a gente diz, branco, velho e heterossexual, não é? Assim, e cisgênero, né? Assim, ou seja, só de homens velhos, conservadores, e só daí já dá para ver qual é a característica, né, da política a ser tocada pelo governo. O governo Lula assumiu e já de cara os ministérios mudaram totalmente as suas características, contemplando diversidade e contemplando inclusive a questão de gênero, né? Porque assim, tem muito mais mulheres agora participando do governo do que teve nos outros governos. E assim, só a propósito, a título de curiosidade, a ministra da Mulher que era do governo Bolsonaro é uma ministra machista, né? Na sua essência. Né? A primeira fala dela, quando assumiu o ministério, uma das primeiras falas foi aquela coisa terrível de meninos vestem azul, meninas vestem rosa, contrariando inclusive os conceitos de família, o que deve ser a família, como você acaba de dizer, não é, Pamela? É isso. E eu acho que é sempre importante, né, quando a gente diz que uma mulher é machista, a gente contextualizar, né? Ninguém nessa terra veio de Marte. Então a gente é fruto da nossa cultura que está sendo reproduzida todos os dias. Qual é o nosso papel enquanto pessoas, né? As nossas ações individuais, e quando a gente está nos espaços de poder, essa responsabilidade passa a ser com um coletivo também, né? É de você combater isso. Essa cultura que é uma cultura que discrimina, que legitima a violência, que legitima a desigualdade. E aí, quando a Damares assume o governo, ela não combate esse conjunto de dogmas que estruturam as relações de forma discriminatória. Pelo contrário, ela incendeia isso, ela favorece isso, ela amplia esse debate. E aí, qual que é o resultado prático? Maior número de mortes, né? A gente teve a cada ano um aumento de feminicídio. A cada ano do governo Bolsonaro, mais meninas e meninos, e quando eu estou falando de crianças, né, menos de 12 anos, foram vítimas de violência sexual, na maioria das vezes, dentro de casa. A gente teve um aumento de distribuição de arma que resultou nessas taxas horríveis de violência que a gente tem, não só contra a mulher, mas de várias formas. Toda semana, infelizmente, a gente fica chocada com alguma ação violenta de alguém descompensado, que não deveria estar com uma arma, por conta de um motivo banal, mata alguém, mata 5, 6 pessoas de forma aleatória, né, como aconteceu em Sinop agora em fevereiro, por causa de uma aposta. E assim, esse 8 de março, eu acho que ele traz esse simbolismo de ruptura mesmo com esse paradigma, com essa situação que a gente vivia, né? Como você comentou, André, o governo Lula tem 11 mulheres ministras, é a maior quantidade de ministras da história. A gente tem 2 mulheres à frente dos bancos públicos, né? O Banco do Brasil, depois de 214 anos, tem a primeira mulher. E aí, qual que é o efeito direto? A Caixa e o Banco do Brasil, por exemplo, têm ações dentro dessas 25, né? De redução de juros, de linhas de crédito especiais para microempreendedoras, renegociação de dívidas voltadas para as mulheres. É uma taxa de juros diferenciadas. Olha como, né, o banco público também é importante, por isso que a gente está falando aqui na Contraf, né? Como é importante essa relação com o governo. É um outro dia, né? É uma nova história que nós vamos construir no Brasil. Um novo horizonte. Só para fechar, eu só queria dar um último dado, para que as pessoas em números vejam o quanto que foi ruim que aconteceu no país, né? Quando a Dilma ainda era presidenta, tinha uma pesquisa do Fórum Econômico, do Fórum Mundial Social, que falava o seguinte: vai levar 202 anos para que a gente tenha igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Depois que a gente teve o golpe do governo Bolsonaro,
esse período aumentou para 300 anos. Então, em 6 anos do golpe e do governo Bolsonaro somados, a gente ampliou o tempo para buscar a igualdade em 98 anos. Olha como cada decisão tem impacto real na nossa vida. Muito bem. Agora, espero que esse pacote de medidas aí antecipem esses 300 anos, porque eu ainda quero viver no mundo de igualdade. André, tenho certeza que você também. E quem está nos ouvindo também. Essa edição, então, do Contraficast fica por aqui, mais nas nossas redes sociais, no nosso portal, contraficute.com.br. Você tem os outros recortes, as outras medidas, a gente falando um pouco mais sobre o lançamento desse pacote, desse conjunto de medidas no dia 8 de março, pelo governo federal, no Palácio do Planalto, em Brasília. Fique atento, ouça, a gente se fala então na próxima edição. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.